Muita gratidão por você estar aqui. Gente, a Eu que Érica está agradeço. falando lá. A Érica está falando da Alemanha, lá são 5 horas à frente. Érica, estou muito feliz de você ter aceito o meu convite. E eu devo falar assim para o pessoal que foi muito interessante, porque foi um convite de coração para coração, né? Não foi mente, eu estava pensando nisso hoje. Eu senti a Érica no meu coração, e quando eu entrei em contato com ela, eu falei, Érica, você. Eu nem pensei, você quer fazer uma live comigo? Ela, nossa, eu estava pensando nisso, passei o dia todo pensando nisso. E eu acordei já com a Érica no meu coração. Então foi muito especial. A gente nem sabia sobre o que ia falar, e me veio muito a constelação familiar. E aí o mais lindo disso tudo é que a Érica está lá na Alemanha e ela aplica isso na vida dela, no trabalho, e ela vai falar um pouquinho disso para vocês terem esse entendimento e para mim também, porque a gente sempre está aprendendo. Érica, por favor, se apresenta para o pessoal que ainda não conhece você. Gratidão, Adri, gratidão, primeiramente, por ter me convidado para essa live e também pela introdução maravilhosa que você deu, que eu estava aos prantos já aqui. Gratidão. Então, oi, gente. Meu nome é Erika Alcântara, estou um pouco nervosa, porque é muita emoção, são muitas emoções, como já diz o Roberto Carlos. E, como a Adri falou, eu estou aqui na Alemanha. Eu me mudei para cá tem 5 anos. E eu sou cientista, eu sou formada em engenharia de materiais, sou engenheira e agora eu trabalho como cientista e tenho um pensamento bastante lógico por isso, mas me interessei muito pela constelação familiar. Eu tenho muito interesse pelas terapias holísticas, por tudo que é energético, plantas, todo esse mundo que para mim é o real, que tem muita gente que não leva a sério, mas para mim é a realidade. Eu sempre gostei, apesar de ter esse senso lógico, analítico que eu uso para trabalhar aqui, né? Porque eu estou aqui como cientista. Não quer dizer que eu seja cientista. Nessa vida estou como cientista. E como a Adri falou, eu uso a constelação familiar para praticamente tudo na minha vida. Depois que eu conheci o trabalho do Bert Hellinger, na verdade, eu conheci, eu nem lembro como eu conheci, eu sei que começou a aparecer para mim, mas a gente vai entrar nesse assunto depois. Mas, voltando, desculpa o nervosismo. Estou cientista, moro na Alemanha atualmente, sou casada, a minha família está toda no Brasil e mais para frente eu vou contar como a constelação familiar mudou a minha vida. E eu queria também um espacinho, já que hoje é o Dia dos Pais, mandar um beijo para meu pai, que está em BH, e falar com, desculpa, e falar para ele que ele é o pai perfeito para mim, que eu amo, reverencio e sou grata por ele ter me levado à vida. E esse tema, a gente marcou eu e a Adri para falar sobre isso, a gente nem se tocou que era Dia dos Pais. Não. E aí eu pensei, nossa, Dia dos Pais no domingo, que é um tema muito importante, tanto para os pais, para as mães, para todos os envolvidos na constelação, né, familiar. E eu fiquei assim Exatamente. surpresa normalmente. Foi tudo encaixou para a gente fazer a live hoje. E como a Adri falou, ela pensou em mim, eu pensei nela na hora, só que aquele medo, né, aquela insegurança, fez eu não entrar em contato com ela. Ela foi, entrou em contato comigo, eu até assustei, falei, gente, foi frequência de pensamento instantâneo. E aí eu já senti, não, nós temos que falar disso sim, com a visão dela de terapeuta, porque ela trabalha com terapias, e a minha visão que não sou terapeuta, mas que eu uso isso na minha vida porque não é porque você não é terapeuta que você não pode estudar e saber sobre, né? Mesmo quando você precisar de Exatamente. ajuda, é bom você saber. Pelo menos eu gosto de saber o que eu estou procurando, o porquê, entender como é que funciona certa técnica ou não. E com a constelação foi assim. Vamos falar depois para frente também de outros tipos de terapia, como o Reiki. E a Adri também começou falando da Cássia. Eu gostaria também de agradecer a Cássia, porque a Cássia, igual ela fala, tem a vida antes da Cássia e depois da Cássia. É. A, C, D, C. E foi Sem um a Cássia a divisor, gente não estava aqui, né? Sem a Cássia a gente não teria se conhecido, né? sim, porque foi a partir do trabalho dela que a minha vida mudou completamente.
inclusive com a constelação, estava tudo envolvido. E eu só tenho a agradecer, Cássia. Você é muito importante, seu trabalho é muito importante e nós te honramos, te reverenciamos por Sim, toda a luz e o amor que você compartilha com a gente, por puro amor. sim. Enquanto a gente respirar nesse planeta, nós vamos levar o E trabalho da Cássia para mais pessoas, para que mais pessoas despertem, conheçam e possam se libertar, assim como todos nós que estamos no caminho dela, próximos a ela, nos libertamos. Nós temos uhum. muito amor, muita honra e reverência. E, como sempre, né, eu não me apresentei no início, então vou me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem, que vão assistir essa live depois, né? Eu estou Adriana Xavier, terapeuta, trabalho com algumas técnicas, como a fitoenergia, florais de bar. Eu também sou mestre Reiki. E eu amo demais o Reiki. O Reiki está sempre na minha vida. Ele que me manteve em pé até hoje. E com certeza vai me manter nesse planeta aí em pé durante muitos e muitos anos ainda. E eu sou comunicadora animal e consteladora familiar multiespécie. Maravilhosa. E Érica, quero agradecer aqui a todos os papais que nos deram a oportunidade de vir a esse mundo especial ao seu. Você está aqui presente e torço para que ele veja essa live e tenho certeza que ele vai ficar muito honrado e muito feliz em te ver aqui. Então vamos começar, Érica. Me fala um pouquinho como que você usa a constelação no seu dia a dia, como que ela chegou até você, como que foi esse processo? Então, a constelação, eu não sei ao certo como que chegou, começou a surgir para mim coisas sobre constelação familiar e eu achei muito legal. Isso bem antes de saber quem era Bert Hellinger, o que que era. Fui escutando ali, escutei e eu comecei a procurar sobre na internet, né, como todo mundo faz. E um episódio que eu lembro que eu procurava, isso eu já era seguidora da Cássia, assídua há uns anos atrás, desde 2016. E aí eu procurava, e isso antes dela começar a fazer a hipnoconstelação, nos vídeos antigos. Depois ela começou a inserir a hipnoconstelação. Eu comecei a procurar mais sobre constelação e eu lembro que eu escrevi na página do Facebook dela assim, nossa, eu estava procurando sobre constelação familiar. Tem tempo que eu estava procurando e ela escreveu assim, você achou. Aquilo para mim foi um divisor, porque a partir daquele comentário, ela nem deve lembrar, porque ela tem tantos seguidores, mas eu lembro que esse comentário me fez procurar mais, eu comecei a procurar por trabalhos científicos, procurar como é que era a técnica, eu tenho essa tendência a procurar coisa mais científica, e achei muita coisa, e aí eu comecei a ver sobre a questão da ordem, porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito a ordem, né, a hierarquia. E eu vi que, e o Bert Hellinger fala que a ordem vem antes do amor, né? Tem toda uma ordem, todo o sistema tem uma ordem. E eu comecei a me identificar com aquilo. E aí, primeiro, eu olhei para o meu núcleo familiar, porque, como toda imigrante, né, que saiu do país, eu saí fugida, mesmo eu não querendo acreditar, fugi dos problemas do núcleo familiar. Isso é aceita que dói menos, mas é a verdade. Você acaba fugindo, mas você acaba fugindo daquilo para ver, porque acha que vai resolver. E eu falo, não é grandes problemas de novela mexicana, não, são coisas do dia a dia que você acaba colocando de lado e, eu vou viver minha vida. Foi um dos motivos, então, mesmo que inconsciente, que às vezes não foi, eu saí de casa por causa disso, não, mas depois que eu estava aqui, eu comecei a pensar realmente, né? A Cássia já falou muito disso em vídeo. Tá fugindo, e eu tava fugindo. E aí eu comecei a olhar pro meu núcleo familiar e ver esse sistema de fora. E eu comecei a reconhecer o sistema. E depois que eu entendi o sistema familiar meu, de família, eu comecei a reconhecer isso no trabalho, por exemplo. E como uma boa cientista, eu gosto de testar as coisas. E eu comecei a ver aquela ordem, eu vi as relações entre os colegas, entre chefe e hierarquia. E todos os conflitos ou dificuldades que eu tinha no trabalho se resolveram com o meu olhar sistêmico. Porque eu comecei a respeitar a hierarquia, eu comecei a entender a ordem daquele sistema
E eu falo disso no trabalho, apesar de eu trabalhar com muitos cientistas, inclusive a minha chefe, que é típica cientista alemã, direto eu falo com ela, você já ouviu falar disso? Porque faz sentido. E ela para e pensa, realmente, o que você falou, a gente talvez vai fazer até um workshop depois sobre constelação familiar no âmbito profissional. Olha. E, e aí eu percebi que toda a teoria por trás da constelação familiar não se aplica só à família. Tem esse nome constelação familiar, mas também se fala sistêmica. Tudo, é tudo na sua vida. Você não está no trabalho por acaso, você está ali porque você tem alguma coisa para acertar ou para aprender. E eu entendi que eu estou ali, que eu tenho uma posição ali, eu tenho que assumir essa posição que é minha para viver esse processo, até quando ele tem que ser vivido. O mesmo com a minha família, eu não estou naquele núcleo familiar por acaso. Eu nasci ali, vai ocupar uma posição e viver o processo que eu tenho que viver naquela constelação. E quando você olha de fora com o olhar analítico, você vê que é a mesma coisa. Relações de trabalho, de família, grupos de amigos, ninguém conhece ninguém por Uhum. acaso. Ninguém, ninguém tem relacionamento com ninguém por acaso. Está tudo dentro de um grande sistema que está dentro de outro sistema, que é o sistema planetário. Está todo mundo ligado de alguma maneira. E como a Cássia sempre fala, que eu levo para a vida, resolveu a família, resolveu o planeta. Esse virou meu lema, porque É. a gente tem essa ânsia em mudar o mundo. Ah, eu quero mudar, eu quero ajudar, vou ser ativista, vou fazer isso e aquilo. Não adianta fazer isso se você não resolve a sua casa, se você não organiza a sua casa. Você pode criar Exatamente. ONG, você pode fazer o que for, mas se o Uhum. seu sistema está bagunçado, você está tampando ali, colocando debaixo do tapete e está deixando de lado a sua primeira missão. A nossa primeira missão de todos nós é com a É a família. família. É. Vou falar de novo, aceita que dói menos, porque é a É. E a verdade. gente e a gente vai criando assim emaranhamentos, né? Porque, por Isso. exemplo, se a gente não faz, na verdade, é colocar essa ordem, né? É ter esse olhar, esse entendimento e dar um lugar no coração para a gente não repetir mais. Então, assim, às vezes a gente muda de trabalho, né? Vai mudando, vai sair de uma empresa, Uhum. vai para outra, aí não tá feliz e cria e tem aquele monte de confusão e problema com. Já passei por isso também. Problema com um colega de trabalho, com chefia, não sei o quê, e você tá infeliz naquela empresa, e você sai, e de repente você tá em outra empresa, você vai ver, é tudo igual, porque é tudo um sistema igual. Então, se a Sim. gente não tem esse entendimento, esse conhecimento, esse olhar para esse todo, a gente continua repetindo e vai criando emaranhamento. Aí o que acontece? Vamos falar aqui de reencarnação. Você ainda está Uhum. nesse planeta e ainda não acredita em reencarnação, seja por que motivo for, você precisa mudar o seu olhar, porque a gente nasce de novo e a gente vem de novo e a gente vai repetindo. Nossos ancestrais, na verdade, nada mais são do que nós mesmos. Uhum. Então, nós viemos trazendo, a gente vem trazendo tudo isso com a gente, todo esse lixo emocional. E aí, se a gente não tem esse olhar e a gente não tem o entendimento e a aceitação que a gente tem que trazer para dentro do coração, a gente só vai repetindo e cada vez mais a gente vai ficando triste, feliz, vai ficando depressivo, cheio de problemas e a gente sempre acha que é o outro. E aí a gente começa a buscar muita coisa fora, né, Erika? A Sim. gente começa a procurar por várias coisas e aí várias terapias, experimenta muitas coisas. Mas quando na verdade a gente precisa nos centrar, né? Falando novamente, não tem problema você pedir auxílio, né? Mas não pode ser assim uma busca eterna. Então você precisa buscar auxílio, mas entendendo por que você está buscando aquilo, né? Então isso que é o importante. E a partir daí, com esse olhar, esse entendimento, que as coisas vão mudando, você vai melhorando e você vai vendo assim milagres incríveis na sua vida. Exato. Milagres. Eu falo isso porque a partir do momento que você olha para si mesmo e tenta entender você e depois entender o meio que você está, porque primeiro começa em você. Você entende sua família, você entende o que você trabalha. Você começa a entender, é igual você falou, a questão da reencarnação, gente. Ela existe, você acreditando ou não. Eu já cheguei nesse ponto, porque já passou da hora do pessoal já entender. Claro que tem, eu respeito todas as religiões, todas as crenças, mas tem certas coisas, é igual leis da física, física quântica. Quem já leu um pouquinho já consegue entender. Existe a reencarnação, então a gente tem que não desperdiçar
mais uma vida, né? Você veio para cá para aprender no processo, e nesse processo você está numa família, você está, sei lá, você tem sócios também, sociedade também, pode gerar karma, porque você tá, tudo pode gerar karma, na verdade, porque você está inserido num sistema. E uma coisa interessante que eu, com os meus experimentos comigo mesmo, que eu vi com a constelação é que a partir do momento que uma pessoa, um ser dessa constelação toma consciência, isso reverbera no sistema todo. Cheguei até a arrepiar. Você está A fazendo não só ovelha por negra, né? você, né? Exato. Você reverbera, nossa, arrepiei até no couro cabeludo. Você reverbera no sistema todo. Você vê, eu vi isso acontecendo com o meu núcleo familiar terreno, por exemplo, no meu trabalho. Quanto mais consciência eu tinha de alguma coisa, eu via reverberando. E é rápido, é muito rápido. E muita coisa acontecendo e, sai, e vem informação, informação, informação. Então, você não está só se ajudando, você está ajudando todo o seu núcleo, todo o sistema que você está inserido. Então, a partir do momento que você acorda para uma realidade, não tem volta. Mas não é para ter medo, não tem volta porque vai abrindo mais o caminho e você vai descobrindo mais coisas. E desde 2016 que começou meu despertar, intensificou, né? Porque eu fugi, eu tentei esquivar, sair e tal. Não adianta, você vai, uma hora você engrena. E em 2016, com o trabalho da Cássia, aí juntou constelação, aí ela fez a hipnoconstelação, que eu fiquei, meu Deus, tudo faz Maravilhosa. sentido. Pioneira, né? Sim. Pioneira. Foi ela que trouxe aqui na constelação. Hipnoconstelação, sim, ela faz todos os movimentos de constelação durante as sessões de hipnose dela. Eu fiquei maravilhada, falei, gente, e é aquela coisa, o sentimento, você sente o que é verdade. Eu sou muito na base de confiar na minha intuição e no meu sentimento. Porque tá cheio de coisa estranha aí na internet e gente querendo só ganhar seguidor e dinheiro, mas vi o trabalho da Cássia e eu estava interessada com constelação, aí ela vai e lança aí para constelação, e aí eu fiquei interessada. Aí depois que eu fui ver quem era Bert Hellinger, na verdade, aí eu vi quem estava por trás de quem tinha começado toda essa teoria, aí comecei a ler o livro dele. Eu não sou muito de ler, estudar, estudar, estudar e pôr na prática, como, novamente, como cientista, eu gosto de praticar, porque eu aprendo mais praticando. E eu comecei a praticar comigo. Claro que eu não faço autoconstelação com temas profundos, porque eu sei do meu limite e quando eu preciso de ajuda, eu peço ajuda a terapeutas responsáveis e que eu confio. E eu peço ajuda, não é vergonha pedir ajuda, mas eu queria entender o que era a constelação. Queria entender o que acontece. E eu comecei a constelar coisas pequenas comigo, por exemplo. Coisas do dia a dia. E, gente, funciona. Funciona mesmo, porque não pensa que é esoterismo, que é misticismo. Não é. É pura energia. Energia física quântica. Tem dúvida? Lê um pouquinho de física quântica. Tem tanto material hoje para achar na internet também. Tem material escrito. Então, física quântica explica tudo. No final das contas, todos nós somos energia. E tudo funciona com energia e campo. E nada mais o que tem na constelação é um campo mórfico. E tem ali pecinhas. Nós somos uma dessas peças. E a gente pode ver um, um, o, o processo que está acontecendo ali. A constelação é uma ferramenta que eu acho incrível e necessária agora no momento planetário, que cada um arrume sua casa, cada um arrume seu sistema, porque você fazendo ali, mesmo achando que não está fazendo nada, porque você queria estar salvando o mundo, queria estar salvando a Amazônia, queria, sei lá, estar fazendo coisa fora, fazendo dentro você ajuda muito mais. É, porque às vezes as pessoas acham que tem uma missão grandiosa, que vão transformar o mundo. E não, a missão tá ali, ó, dentro da família. É No seu você, nariz. você em cada. É, tá bem ali, né? Então, assim, muita É. gente está aí trabalhando, criando karma, né? Também, porque a partir do momento que você não atende o outro com consciência, né, você está gerando karma para si mesmo.
Então, você tem que primeiro resolver dentro de casa, então tem que resolver a questão com a família e tudo isso não é fácil. Eu mesmo cheguei à constelação familiar em 2017. Vieram até a mim com a constelação, né? A pessoa veio até a mim falando da constelação por 4 vezes eu fugi. Eu falei, oxe, negócio mais estranho, né? Já me arrepiava inteira, ou seja, né? Já era alma, né? Já era alma, ó, é por aí o caminho, né? E aí a mente, o ego, né? Não, ó, cai fora, né? Aí foi a partir do. Foi o ano passado, quando eu conheci o trabalho do Dr. Marcos Fernandes, que aí trazendo, como eu já estava com essa conexão com os meus animais, né? Da comunicação intuitiva, tudo. Quando ele trouxe a constelação, com você foi com a Cássia, né? Na constelação, com ele foi o que me deu o start, assim, foi os animais. E aí, nossa, aquilo foi boom! E aí fechou, e aí eu fui fazer o curso e fui estudar, e aí tudo fez sentido e ficou mais tranquilo. Eu lembro até que em uma das aulas eu cheguei a perguntar para ele, né? Ô Marcos, vem cá, mas quando a gente tem uma angústia com relação à terapia, né? Se deve ou não trabalhar, não falei o que que era, né? Deve ou não trabalhar, né? O que que é isso, essa angústia? Ele falou, é a alma brigando com o ego, né? A alma que quer trabalhar com isso, é isso. Tipo, ela tá falando, é isso daí. E o ego, não, o ego não quer. E aí gera essa angústia. Aí eu entendi, eu comecei a aceitar para doer menos, né? Mas demorou todo um processo ainda, eu continuei fugindo, né? Mas aí quando a gente está no caminho, as coisas começam a vir. E aí foi vindo pessoas e eu fugindo da constelação, mas aí eu comecei a aceitar. E a partir do momento que aí eu vi que, que eu usei dentro da minha família, que eu obtive as minhas curas, né? E que tudo ficou mais tranquilo, e eu comecei a ter paz, que eu nunca tive aquela paz interior, aí eu pude também ajudar o outro. E aí tudo ficou mais leve. Então hoje a constelação para mim é algo que eu tenho muita responsabilidade. Quem chega para mim, eu procuro ter muita responsabilidade. Eu não costumo agendar vários atendimentos, costumo agendar atendimentos pausados, porque eu sou muito sensível, então eu já começo a sentir bem antes, sabe? 1, 2 dias antes, o campo daquela pessoa. Então já começa. Porque assim, a partir do momento que a pessoa agenda a sessão, já começa a ocorrer transformações para ela também. Ela começar a observar, porque já está mexendo no campo, porque ela já está com o olhar, ela já tomou uma atitude, então ali já começa as mudanças. E eu também começo a sentir o campo daquela pessoa. Então, eu também procuro ter essa consciência de, assim, ajudar mesmo, sabe? Não marcar várias pessoas por causa de questão financeira, como a gente vê por aí, né? Não marcar várias pessoas, mas me focar naquela pessoa, no atendimento daquele dia, já sentir no campo dela os dias antes, com a responsabilidade de fato de procurar auxiliá-la. Né? Então, isso é muito importante. E essa questão do campo mórfico é uma coisa impressionante. A partir do momento que tem duas pessoas ali juntas, já cria um campo, né? Dentro da constelação familiar, quando a gente faz a movimentação, você estudou isso, você fez o curso também, né, Érica? Você não atua como terapeuta, mas você fez o curso trazendo isso para a sua vida, né, para a sua cura familiar e tal. A gente já sente esse campo, é uma coisa muito incrível. Exato. Dá para sentir, é uma coisa quase que palpável. Eu, como cientista não cética, vamos pouco, a maioria dos cientistas são céticos, mesmo você sendo cético, você vai ver ali, você vê o movimento, você vê a mudança, porque começa a reverberar de uma maneira tão rápida e clara que até se você fechar os olhos, uma hora você vai ter que abrir. Por isso que eu falo, eu testei várias vezes e todas as vezes deu resultado. Então, eu sou muito fã da constelação. E se essa consciência foi entendida, né? Se todo mundo no planeta tivesse consciência de curar o próprio núcleo, entender pelo menos como que funciona o campo mórfico, a gente já estaria num salto maior, né? Érica, Mas eu tenho cada uma um pergunta. um processo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Porque você tem um ponto de vista interessantíssimo como cientista, então eu não posso deixar passar essa oportunidade de dialogar com você. Eu, como terapeuta, tenho um olhar dentro da família, né? E você utiliza muito no seu trabalho. Como que você usa? Qual que é a sua visão dentro do trabalho? Por exemplo, você está lá dentro do ambiente de trabalho. Como que você aplica as 3 leis lá dentro onde você trabalha?
Como que é? Conta para No nós. trabalho, por exemplo, a hierarquia. Respeitar a hierarquia. Cada um está numa posição, na sua posição, porque tem que estar naquela posição. Seja lá, porque não é porque um é melhor que o outro. Todo mundo é diferente um do outro, cada um tem uma função. E eu comecei a observar que quando um queria tomar a função do outro, não dava certo. Aí começava a ter conflito. Aí quando você aceitava a sua posição e aceitava a hierarquia, as coisas fluíam. Porque é um trabalho em time, você trabalha ali num time. Então não adianta você querer fazer e querer. Porque tem muita competição em trabalho, não em qualquer área. Então, às vezes, tinha alguns conflitos, porque um queria estar no lugar do outro, e eu começava a ver, tá saindo da ordem, você não está respeitando uma das leis, né? Que é da ordem. Eu não sei muito Isso. das leis, assim, de cor. Eu sei Hierarquia, só na é. Quem prática, né? veio antes, tem que respeitar quem veio antes. Você chegou numa Isso, empresa, você tem que respeitar aquele que veio antes de você, né? Não, exato. não importa o cargo, por exemplo, se você chegou depois da pessoa que serve o cafezinho, ela é maior que você lá dentro, não pelo Exato. cargo, mas porque ela chegou primeiro. Isso é importante. Esse Essa visão respeito. que às vezes é distorcida por causa do ego, né? Eu quero mostrar mais É. serviço, eu sou melhor. E eu comecei a observar isso, que quando acontecia isso, o trabalho não fluía. Não só em questão de conflito, o trabalho mesmo, o que a gente tinha que fazer não fluía. Eu não sou também santa, tá? E já aconteceu de eu me pegar, opa, eu tô saindo do meu lugar, eu tenho que ficar no meu lugar. Então é a questão do respeito, é reverenciar quem tá ali, respeitar e entender que você está dentro do sistema. Quando você entende isso eu falo não só dentro do meu trabalho, porque eu trabalho também com contato com outras empresas, com outros institutos, isso também. Sempre olhar com esse olhar sistêmico. E é incrível. Quando tinha problema, era só olhar, alguma coisa estava fora de ordem. Aí volta para a ordem, a coisa flui. E sempre pensando que você está ali para aprender. E que ninguém está ali por acaso, todo mundo tem seu processo, respeite o seu processo e o processo do outro. Não comparar com o outro, que eu sempre, não sei se é só na área científica, na área de engenharia, que tem muita competição interna, porque eu faço aquilo, eu mostro aquilo, eu publico mais, eu faço aquilo, e eu acabava entrando no meio dessa energia densa, né? De ficar ali, tem que mostrar e tal. Eu falei, não, peraí, É. não é assim. Eu comecei a ficar estressada, sair da minha posição, parar de respeitar a hierarquia, e aí eu não. Volta para sua posição e respeita a hierarquia, porque você na sua posição flui. Batata, flui. E isso eu fui testando. E foi um processo, está sendo um processo para mim. E aquela coisa, eu não sou melhor nem pior que ninguém, vou repetir aqui. Não é porque eu estou falando de constelação aqui que eu sou a mestre da constelação. Não. Eu só estou contando uma experiência de como eu aplico isso também no trabalho, porque não é só na família. E, É. e eu também sofri, eu também tive resistência, né? O ego vai e volta, vai e volta. Só que aí, uma coisa interessante que eu faço quando eu estou vendo que eu estou emaranhada, eu me coloco na posição de observadora do campo. Por alguns segundos, eu falo, eu me coloco na posição de observadora do campo, eu vejo o campo. E aí eu vejo os problemas, quem tá fora, se eu tô fora, se eu tô. E aí consigo eu fazendo por mim, né? Porque eu não vou obrigar ninguém a fazer. Mas é como eu disse no início, eu às vezes tento conversar isso com minha chefe. Claro que não é uma coisa muito aberta, porque é uma coisa que muita gente tem como esotérico, místico, e não é. Mas aos pouquinhos, com o trabalho de formiguinha, chegamos lá, a gente chega lá. E aí eu vou tentando, mostrando. Um dia talvez eu escreva sobre isso na visão científica, não sei. Mas que funciona, funciona. E isso eu vivo diariamente. Érica, o que você viveu dentro do trabalho e dentro da família depois que você teve esse entendimento da constelação familiar? O que teve de mais importante e transformador, tanto dentro do ambiente de trabalho como na sua família, para compartilhar com a gente? Na família mudou tudo.
Eu acho que minhas irmãs estão aí, meus pais também, eles vão entender. Mudou tudo. A partir do momento que um toma consciência, e aí eu fui falando com todos os membros dessa constelação, e aí começou a reverberar. Coisas que estavam mal resolvidas, que não eram faladas, e aí comecei a ter interesse pelos meus antepassados, que até então não tinha, apesar de sempre ficar batendo assim, na minha cabeça. Pergunta, porque perguntar sobre os antepassados é constelar, tá? Você senta ali com a sua família e conta, e relembra, e conta sobre as coisas dos seus avós, dos bisavós, aquilo já é uma constelação, porque você está trazendo essas pessoas para o seu campo, você está reconhecendo eles como parte do campo, porque às vezes essas pessoas desencarnam, aí as pessoas excluem. Não existe mais? Não. Isso. Todos estão É, juntos no campo. Não existe morto, não existe vivo. Isso é é. importante. E Não é, depois que eu entendi não é porque isso, morreu, né? Não é porque morreu, exato. entre aspas, né? Porque saiu fora do sistema familiar, né? É, Ainda tá ali. Depois eu vou até contar uma situação que aconteceu comigo que foi muito interessante. a tendência nossa é essa, é de excluir, né? Exclui ali, aí vai Uhum. passando os anos, você exclui. Aí não, me deu essa vontade de saber da minha família, porque aí vem toda aquela emoção, né? Até de lembrar, porque tá todo mundo. O que eles passaram para a gente poder estar aqui hoje. Que todos eles passaram, viveram nas épocas que eles viveram, para a gente poder estar aqui hoje. Todo o nosso amor e reverência a gente tem com os antepassados. E depois que eu entendi isso, aí eu comecei a entender minha família, conflitos que eu tinha, talvez, dentro de casa, com irmã, ou com pai ou mãe. Aí você começa a ver, gente, que bobeira, né? É tudo ali, conflito que era interno meu, que eu não entendia, então eu lutava contra alguma coisa que eu não entendia. E aí, depois que eu entendi, eu comecei a conversar com eles, e eles também, com certeza, a consciência também acendeu, então acabou que reverberou. No trabalho é a mesma coisa, eu ficava lutando, às vezes, com uma situação que eu achava que, que não estava andando, aí eu culpar o próximo, né? Vai lá, não tá, o meu trabalho não tá fluindo porque o outro ali tá me empacando, é o drama, gente, desculpa, Leonina, né? O drama é parte da minha vida. Então, às vezes, eu tinha esse drama de falar, gente, por que que eu não tô fazendo isso? A pessoa tá me empacando, sabe? Não, não era isso. É porque eu não estava respeitando a hierarquia, não estava respeitando a posição de cada um. E, e eu tenho um jeito meio dominador, então isso para mim tá sendo um processo muito interessante, porque sabendo o meu lugar e fazendo o que eu tenho que fazer, flui. É isso, é simples, simples assim, é simples, não é complicado. E conta o seu caso que você Quando. falou que você lembrou dos antepassados, eu acho. Isso. Então, quando eu comecei a fazer o curso com o Marcos e tal, né? E a gente começou a estudar a lei do pertencimento, né, Uhum. que é a exclusão, né? Então a gente não gosta de uma pessoa, a gente já exclui, né? Ai, não gosto daquela tia lá, você já para de falar com ela, você está excluindo. Isso vai voltar de alguma forma ali, né, dentro do sistema, né? Muitas vezes até como, né, você tem um filho, aí esse filho, ele vai estar representando essa pessoa que você excluiu. Enfim, mas aí isso me chamou muita atenção, porque aí eu me toquei assim, nossa, mas ninguém fala dos meus bisavós, dos meus tataravós, o que eles faziam, o que os meus avós Uhum. faziam, ninguém fala sobre isso, né? E aí eu comecei a colocar lá, né? Isso aí é algo que todo mundo pode fazer, tá, gente? É bastante simples. Você pode colocar lá o pai, né? O seu pai, sua mãe, e quem veio, né, depois, antes deles, né? Coloca lá o seu avô, a sua avó materna, o seu avô, a sua avó paterna, e vai assim, sabe, de geração em geração. E você vai vendo qual era a profissão deles, o que eles faziam, do que eles morreram, que doenças eles tinham, sabe? Vai vendo, teve algum primo, algum sobrinho, não sei, algum ancestral que teve alguma morte trágica. Essas pessoas são excluídos do sistema. Pessoas que tiveram mortes trágicas.
pessoas sofreram acidentes, pessoas que tiveram doenças terminais, pessoas que morreram repentinamente. Então, assim, aquilo foi fazendo boom. E aí, de repente, eu vi meu pai já ligando já para a irmã dele e a irmã dele já ligando já não sei para quem, e foi puxando, foi puxando. E eu lá anotando, sabe? Fiz uma entrevista familiar, Uhum. os excluídos do meu sistema. E foi muito interessante. Então, eu peguei um sulfite e fui fazendo, fui anotando, né? E aí eu fui vendo que eu estava numa aula, quando eu estava numa aula e estava falando do excluído, e aí de repente, eu tinha feito isso no final de semana, aí na segunda-feira foi a aula sobre excluído e já me deu um boom. Que aí dentro da aula eu comecei até a tremer, comecei a tremer e passar mal entre aspas, né? Porque era o meu campo agindo, que aí eu entendi que eu estava no lugar da minha avó paterna, que morreu no parto com uma criança. Morreu, nem chegou a ir para o parto, na verdade, ela morreu com uma criança no ventre. E eu trazia algumas questões relacionadas ao útero, né? Que me causavam muita dor e eu tinha problemas desde criança e era relacionada a isso. Então foi uma coisa assim que eu falei, uau, mas que coisa extraordinária isso. Então, assim, a constelação familiar pode nos levar muito longe e não é nem necessário muitas vezes fazer um curso, por exemplo, se você não quer trabalhar com isso, você pode estudar. Constelação familiar nada mais é do que estudo, né? O Bert Hellinger tem aí uma vasta não sei se eu vou usar a palavra certa, Érica, bibliografia. É Uhum. isso? A palavra certa? Sim. Então Uhum. tem muita coisa gratuita na internet, em PDF, É. então dá para a gente estudar, aprender, é muito interessante. Aí eu falei, gente, por que que eu não fiz esse curso antes, né? Não tive esse Exato. entendimento. Mas tudo tem o Uhum. seu tempo, né? Eu não É. estava pronta, né? E é uma coisa interessante, né? Porque o nosso campo, né? Nós temos um campo. Então, quando a gente está vibrando em alguma coisa, a gente vai atraindo tudo, né? Vai vindo tudo. E aí foi vindo Cássia, aí foi vindo Eric Cortolan, e aí foi vindo Exato. muita coisa, que Juliana, conexão e curso e plantas, e eu fui, uau, e eu só fui na onda, né? Só fui fluindo, só fui fazendo, sentindo e fazendo, porque tudo também é o uhum. sentir, você vai sentindo, isso é para mim, né? Isso está me fazendo bem, está me deixando feliz, está me auxiliando, tá auxiliando o outro. Aí você vai seguindo, quando você vê a sua vida virou mágica, tipo assim, a gente tem nossos problemas, mas a gente consegue resolver isso de uma forma leve, consegue levar, sabe, essa sutilidade para o nosso dia a dia e para as pessoas. Então, nossa, Sim. e aí entra o reiki também, né? Porque, meu Deus, o reiki transformou minha vida também, porque a aplicação do reiki diário também muda a vibração. Você está vibrando mais alta e cada vez mais você atrai coisas melhores, pessoas melhores, situações. Nossa, é muito extraordinário. Sim. O reiki, eu fiz também os 3 níveis com a Cássia. Gratidão, Cássia. Porque o reiki foi um Ai, divisor também na maravilhosa. minha vida. Eu fiz o reiki, até para aplicar o reiki também na constelação, dá para aplicar em tudo. E eu fiz os Dá. níveis 1, 2, 3 com ela e o mestrado também. E é incrível, porque é igual você falou, você aplicou ali vibração, leva na hora, sua vida flui de uma maneira, porque antes do reiki e antes de todo esse despertar que eu tive, eu era uma pessoa muito estressada. Talvez tem gente aí que eu nem sei que conheceu antes, pode até estar ficando estranho, mas eu era uma pessoa muito estressada. Sabe aquela pessoa explosiva, impulsiva, que na defensiva? Eu era muito na defensiva, tudo contra mim, era assim, sabe? E aí eu comecei a despertar e aprendi o reiki, aprendi constelação. Fiz o curso de florais também da Cássia, outro curso maravilhoso, florais, Maravilhoso. prático, Uhum. didático. Eu gosto de tudo praticando, então foi ótimo. Fiz o curso de florais também, de numerologia. Outro, gente, que é Aquele maravilhoso. mapa, gente, olha, tá ali, viu? Não tem como fugir, não. Ele mostra várias Chorei. etapas da vida da gente, tá tudo ali. Você olha e fala, meu Deus, por que com 15 anos não apareceu esse negócio na minha vida, gente? Pois é, porque ele fala tudo. Aí eu fui fazendo, fui despertando. Igual você falou, uma coisa foi levando a outra, fui aprendendo, estudando. E hoje em dia eu posso falar, eu vivo na leveza, na alegria e na leveza, porque eu consigo observar quando alguma coisa tensiona, tem um emaranhamento ali, eu consigo ver de fora. É como se eu fosse realmente um observador. Eu fico assim, gente, que bobeira, eu vou resolver aquilo ali. Eu vou lá e resolvo, entendeu? Então eu não vivo mais naquela tensão que eu vivia com o ego na frente, né? Porque a verdade era essa, era o ego na frente. Ah, meu ego sumiu? Lógico que não, né? Mas eu aprendi a conviver com ele.
E eu que dou as ordens, não meu ego. Né? Eu comecei a falar, ó, peraí, você tá aí? Tá, você pode ir junto, mas eu vou pegar as redes agora. Então, foi assim. E uma coisa também que eu fiz, que hoje é perfeito para falar, foram os áudios da Cássia sobre hipnoconstelação. Sim. O áudio com conflitos com a mãe, com o pai. Aqueles áudios você faz ali, se você quer ver, você quer testar e ver se funciona, faça os áudios da Cássia. Eu fiz os dois. E você também pode escrever uma carta para os seus antepassados, é incrível. É E hoje, no lindo. Dia dos Pais, quem quiser, vai lá na lojinha da Cássia e compra o áudio, né, do conflito com o pai, abandono, rejeição. E você começa a ver, nossa, você começa a reparar coisas que você nem imaginava, porque a gente vai tapando, né, tudo. Não, perfeito meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Gente, é óbvio que todos nós amamos nossos pais, nossas mães. Devemos honrá-los, mas também tem ali, são duas pessoas, né? Seu pai e sua mãe também são pessoas. E eles também são pais, então eles têm um lugar, eles são maiores, nós somos menores. E às vezes tem conflitos ali, porque você está lidando com o ser humano, né? Que estão humanos. E, e depois que eu fiz os áudios da Cássia também, eu vi muita diferença. Foi muito emocionante. Eu não, eu... Outra coisa, eu fiquei também muito mais. Eu comecei a não sentir vergonha das minhas emoções. Igual hoje você começou a falar no início, eu já comecei a chorar. Isso eu não fazia, eu achava que era sinal de fraqueza emocional. Acho que minhas irmãs, meus pais, talvez na época que eu estava no Brasil, não me viram muitas vezes me emocionar porque eu me segurava para ser a fortaleza, sabe? E eu comecei a ver que não, o sentimento tá ali e, e, e é uma grande virtude, né? De estar aqui no humano Sim. é sentimento. A gente cria, cocria pelo sentimento. E depois que eu vi isso, Sim. que eu cocrio através do sentimento, que começa com o pensamento, aí você sente, é só milagre diário. É isso que eu posso dizer. Por- É, Porque tudo, eu vejo assim, sabe, diante dos meus aprendizados, tudo é intenção. Às vezes as pessoas criam lá máquinas para enviar uma frequência, não sei o quê, e aquela coisa complicada, quando na verdade tudo é intenção, é você uhum, intencionar soltar, porque tudo é frequência. sim, Quando o ser humano entender isso, meu Deus, vai ser uma grande transformação. Então, se a gente vibra no medo, tem uma pandemia, você está vibrando no medo, está uhum, apavorado, correndo atrás de alguma coisa que nem está auxiliando, está só prejudicando cada vez mais. As pessoas são cada vez mais focadas, mais apavoradas, mais assustadas, vai criando cada vez mais isso. Está faltando muito hoje no humano a confiança, sabe? Cadê a fé? A pessoa vai para a igreja e tal, mas não tem fé. Não tem fé, cadê a fé? A fé é a confiança, a fé não está num lugar, não está num objeto, a fé está dentro da gente, essa confiança, sabe? Aprender a confiar na fonte. Se aparecer uhum. alguma coisa que está te desesperando, respira, confia, eleva seu pensamento para o Criador, que é o nosso Pai, Mãe, nosso Pai maior, e solta. E as coisas, gente, vão melhorando. Não adianta buscar fora o que está dentro. Exato, exatamente o que você falou. Quem tende mais para o lado lógico e tem dificuldade de assimilar isso, vai estudar a física quântica. Estuda a É, física quântica e você vai entender, porque está tudo explicado ali. Não tem nada aqui que a gente está falando de achismo, energia. Tem tem várias equações, comprovação científica, né? tem artigos, se alguém quiser algum artigo de física quântica, pode entrar em contato comigo. Mas é tudo energia. Então, vibração elevada, você vai ressoar com frequências elevadas. Vibração baixa, você vai ressoar com frequências baixas. E quer dizer que você tem que ficar lá 24 horas por dia no mundo do unicórnio lá? Não. É todo, é todo um controle, é todo uma. O que é controle? É uma observação. Você tem que se observar. E a partir do momento que você já percebe que você está ali abaixo da vibração, percebeu? Aí eu vou aplicar um reiki, né? Usa as É ferramentas isso. para isso. Eleva a vibração. A mesma coisa com constelação. Você está ali vendo um conflito ali com a sua mãe, ou você está discutindo demais com seu irmão, ou você está repetindo o padrão de alguém da sua família, você observa e fala, peraí, estou repetindo algum padrão. Porque a gente repete muito, muito, né? Inclusive a Cássia até postou um vídeo recente sobre o amor cego.
A gente faz, Isso, repete por amor. padrão, repete doença, repete situações não muito agradáveis por amor, porque a gente quer pertencer ali àquele sistema, mas não precisa fazer isso. E muitas das vezes, quando você tem essa consciência da constelação, você entende, eu estou fazendo, estou repetindo alguma coisa, não sei, conversa com seus pais, com suas irmãs, com seus tios, tenta entender até onde é possível, né? Porque às vezes as pessoas não têm muita informação, Uhum. até onde é possível, vai começando a entender. Porque as ferramentas estão aí, gente. Faça Sim. Ah, para você e também procure ajuda. Não tenha medo de procurar ajuda quando precisar, porque não é pegar ali e começar a constelar bisavó, constelar. Não é assim também, não, né? Tem que ter um não, tem que ter estudo, mas também tem responsabilidade. É. que cuidar em quem você coloca a sua energia, né? Vai pelo sentir. Se Isso. você ressoa ali com o trabalho do terapeuta, confia no seu sentimento, não no que as pessoas estão falando. Porque esse aqui é top, todo mundo segue, né? Olha a reputação, acompanha o trabalho. E se ressoar, você vai. Mais importante é entender a técnica, entender o tratamento, né, que você está procurando. É isso, e tudo é através do sentir, né? A gente tem que aprender, cada dia mais, aprender a usar o coração, porque tudo é o coração. Pode ver, o coração é o músculo, o coração Uhum. é a ligação. O coração é a ligação para a gente se comunicar telepaticamente com um animal, com uma planta. Isso não é papo de maluco, isso é muito possível. Não. É para a gente falar com outro humano, né, Erika? Foi a forma que a gente se Isso. comunicou, assim, que eu achei uma coisa incrível. E eu preciso te falar também, assim, que quando a gente conversou assim pessoalmente a primeira vez, eu fiquei muito emocionada porque eu me senti muito conectada. Foi realmente como se eu tivesse encontrado alguém da família, sabe? Encontrei, né? Então foi muito lindo, foi muito emocionante, sabe? Depois eu pensei, falei, meu Deus, que pessoa incrível, maravilhosa, que ser de luz. E nossa, é uma honra muito grande estar aqui com você, de verdade, viu? Eu que agradeço. Eu já tinha te falado que eu já sentia essa energia, né? Antes de eu conversar com você pessoalmente, eu já sabia quem era a Adriana. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, eu sei exatamente como eu senti. E foi muito legal, porque apesar de ter aquele receio, será que vai, né? Será que não? Na Fluir, hora, né? Será, né? ela tava na hora. Estava na hora, não. A partir do momento que você me Tava escreveu aquela mensagem, e eu nunca tinha essa intenção, porque por eu não ser terapeuta, se eu tinha que fazer isso ou não, apesar de ter vindo a informação, o Bert Hellinger fala isso. Quando vem a informação, pega a informação e trabalha a informação. Não julga, não pensa, não deixa ela fugir. Porque a partir do momento que você tenta racionalizar, ela vai embora. E aí, esse dia eu fiz isso, eu racionalizei e deixei a informação aí, mas você pegou ela e mandou para Peguei aqui, ó. Peguei aqui, ó. mim. Exato, exato, do coração. Mas é E eu quero incrível. falar, Érica, também uma coisa muito importante para quem está aqui e ainda não conhece o trabalho da Cássia. A Cássia tem o canal no YouTube, Cássia Faria Terapias Breves, mas tem também um de constelação, tá? Se alguém puder colocar aqui o endereço, na minha bio também tem lá, tá? O link para você entrar nesses dois canais. Então, assim, se você está começando, não sabe onde, ou não gosta muito de ler e tal, tá? Tem essa dificuldade, tá meio perdido, entra Uhum. lá. Tem muita coisa legal nesse canal dela de Constelação. Você vai aprender muita coisa sobre constelação familiar. Tem muita coisa legal para você mandar, sabe, para sua família, para seus parentes, para seus amigos. Então, assim, ali já é um grande aprendizado. Então, Sim, começa por ali. Mas se você gosta de ler, vai atrás dos livros do Bert, sabe? Vai atrás de leituras importantes e que agregam valor para você. Então, era essa a dica que eu queria dar hoje. sim. Érica, nós estamos entrando nos 49 minutos e eu gostaria de encerrar a live, que eu acredito que nós já temos a mensagem que seria dita, mas claro, eu abro aqui para você o que você quer falar mais para as pessoas com relação ao seu processo, com relação ao seu aprendizado, o que você gostaria de falar mais? Diga-nos. Eu queria reforçar o que você falou sobre o trabalho da Cássia, que ali no canal, nos dois canais que ela tem, está tudo está dito. Faça uma maratona, veja os vídeos, ela tem muitos vídeos curtos e diretos, podcasts. Então, se você não tem tempo, você
foge e acha que não tem tempo, escuta os podcasts enquanto estiver fazendo, lavando a louça, quando estiver fazendo alguma São atividade. maravilhosos, gente. É muito aprendizado, é um boom, assim, né? Sim, não, É caiu. muito incrível. Faz isso, tenta acompanhar, pode começar pelo canal de hipnoconstelação, depois migrar para outro canal, ou vice-versa, vai depender do que você sentir. Como eu disse no início, foi um divisor de águas, porque ali dá para sentir a verdade, dá para sentir todo o amor e a luz investidos em passar informação. Então, ela não precisava fazer isso, ela não é obrigada a fazer isso, mas ela está fazendo há mais de 30 anos, está fazendo Brilhantemente. e está passando informação, apesar de ter de pessoas que são contra, ou pessoas que até passaram com ela e fogem depois, não, ela continua. E é um trabalho maravilhoso que eu indico de todo o meu coração. Sou fã dela, reverencio, eu amo e reverencio o seu ser, Cássia. Nós amamos e reverenciamos o seu ser. Muito, muito, E muito, eu muito. gostaria de falar para o pessoal que está assistindo, para procurar saber sobre a constelação e confiar. Confiar no seu processo. Não fica ansioso, eu vou fazer constelação, vai mudar, ou fazer constelação, ou qualquer outra terapia que seja para resolver problemas do ego. Isso é importante, eu acho importante falar. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Não começa aí. Você tem que resolver o interno, que eu falo, é você, não sua capa. Resolver o Isso, interno. buscar a cura, né? Tem que buscar esse entendimento, essa cura interior, porque é a partir dessa cura interior que as coisas vão acontecendo. Isso. E aí, quando você se cura, te garanto, sua vida vai ser na abundância e na prosperidade. Aí você vem a casa, vem o carro, vem tudo. Não começa pelo caminho inverso, que é ter carro, casa para ser feliz, não. E aí, por dentro, você não, você recebe o carro e a casa? Recebe, sabe-se lá da onde. Mas perde também uma parte sua para receber aquilo. Agora, quando vem de dentro, você está ali resolvendo e vai aflorando, vai crescendo, como se fosse uma planta mesmo. Você vai receber, você vai viver sua vida dos sonhos. E confiar no processo. Tomar cuidado a quem você segue, a quem você gasta sua energia. Entrega a energia. Isso. Exato. Tomar cuidado com isso e não julgar. Porque pode ter muitos colegas meus que vão me julgar por eu estar falando aqui de terapia holística, de terapia, mas como eu disse, isso é o real para mim. E como cientista, para mim, eu posso afirmar que não tem diferença para mim de uma técnica que as pessoas falam que é uma técnica comprovada cientificamente, de uma técnica que eu provei para mim e vi que funciona comigo. Então, eu fiz meus testes ali. Talvez não está publicado ainda, mas quem sabe um dia. É confiar no seu sentir. Torcendo. Um dia sai. Confiar no sentir, confiar no seu coração, confiar na fonte. Você é uma parte, uma partícula da fonte. Você, eu, Adriana, quem está assistindo aqui. Mas o que é a fonte? A fonte que criou tudo. Denomina como Deus, denomina como você quiser. Mas a gente veio de uma fonte e nós estamos conectados a essa fonte. A maioria das vezes mais desconectados que conectados, porque, né? Mas uma hora você vai Mas acordar, o, peraí, mas o rei que tá aí, gente. o rei que tá aí. O Procura rei que lá te os ajuda cursos da muito. Cássia Faria, o Reiki, os cursos dela são incríveis, com preços acessíveis para que todos possam ter acesso. E Sim. procura essa mudança a partir de você. E aí você vai ver os milagres acontecendo. Eu Érica, sou a prova quero viva, Adriana. muito. Sim, pode falar. Eu só queria falar que a gente é a prova viva de que nos conhecer não quer dizer que a gente tá num patamar acima, a gente tá no processo. Ela tá no processo dela, Ixi, no processo meu. Tem muito caminho, muita estrada, mas eu já vejo diferenças, assim, gritantes na vida, de 5 anos atrás para é, agora, por exemplo. e eu tenho, Érica, em mente, até comentei isso com uma amiga muito querida ontem, eu tenho em mente hoje o seguinte: procurar estudar e evoluir o máximo que eu puder, o máximo. Aproveitar Uhum. ao máximo essa atual existência.
poder ser tudo que eu consigo ser, porque a gente só consegue ser o que a gente consegue, a gente não consegue ser mais o que a gente consegue. Não adianta você querer um patamar gigante, ser um Buda, um Gandhi, se É. você está lá embaixo ainda pequenininho, entendeu? Mas é ser o máximo que você consegue ser. Estuda, trabalha em prol do outro, em prol da sua família, em prol de você, em prol do planeta. Seja tudo que você consegue ser nessa existência. E com certeza, na próxima, se você precisar voltar para cá, a sua vida vai ser muito melhor e muito mais tranquila, sem tantos perrengues. Então, aproveitar toda essa informação que nós temos hoje e pessoas incríveis como a Cássia, que nos trazem gratuitamente todo esse conteúdo incrível para você ser tudo que você pode ser. Era isso que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo hoje. Lembrei de uma fala da amada Bruna Juliana, nutricionista, Sim. que ela fala, não é em mudar o planeta para a gente viver melhor, é o planeta para as gerações que estão por vir. É esse amor que a gente tem que levar. Mudar a frequência, aumentar a consciência, acordar para a realidade, sair dessa matrix que todo mundo tá defendendo, a maioria defendendo a própria escravidão. Então, o que que é? É mudar o planeta para as próximas gerações. É esse amor. É esse amor que eu tenho pelo planeta. É esse amor que eu tenho pela humanidade e é por isso que eu estou aqui. Então, Que nada mais serão que nós mesmos, né, Érica? Nós exato. mesmos que vamos voltar aí. A É gente dar, tem que encontrar alguma coisa melhor, pelo menos ser útil para alguma coisa hoje, né? dar seu melhor todos os dias. Você está aqui, não por acaso, e seja grato por estar vivendo este momento planetário agora. A gente não tem, talvez, a noção da imensidão, do valor de estar aqui neste momento. Então, dê o seu melhor todo dia, aprenda, pratique, põe em prática, haja. Não só fique falando, isso, eu sou luz, eu sou isso, aquilo. Faça das suas palavras suas ações. E Isso não se coloque tão pequeno, né? Porque às vezes a gente se coloca muito pequeno, né? nós Não se somos coloque partículas da pequeno. fonte. Pensa Isso. nisso. Que coisa incrível. Você é tão divino quanto a fonte. A fonte só se dividiu ali em vários pedacinhos para poder experienciar. E a gente é um pedacinho desse. Então, nós somos fortes, nós somos capazes e a gente acaba deixando a gente nessa matriz ser Manipulados, né? manipulado. Então, não, gente, a gente não precisa. A gente tem um potencial de co-criar e de mudar tão grande e confiar no nosso processo, confiar na gente mesmo e que vai mudar. O planeta vai ficar melhor para a gente e para as próximas gerações. É esse amor que eu tenho e o amor da Cássia que ela mostra no trabalho dela me inspira muito a ser uma pessoa melhor, a fazer o meu melhor e a agir. Não só ficar na teoria, a agir. Praticidade e sempre com a cabeça que é simples. Não complica. É simples. É amor, Exato. amor é a base de tudo. Pensa só nisso. Na dúvida, É o ame, né? simples que resolve. E é o Isso, simples que resolve, né? isso, exato. Érica, gratidão mais uma vez por Gratidão você a estar você. aqui. Um presente você estar aqui comigo e gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui com a Gratidão, gente. gente. Isso Não não consegui seria ficar com possível sem vocês. gratidão sentindo a presença de vocês, de cada um de vocês. E quem quiser vir falar comigo, as pessoas que me conheceram na minha versão anterior, pode vir falar comigo. Quem me conheceu agora também. Eu estou aberta e E gratidão imensa, família UFC. Sem vocês, a gente não estaria aqui. gratidão, Gratidão, Cássia Faria. Muita gratidão. gratidão. Érica, beijo grande, minha querida Érica. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, gente.